Aí será melhor nazista quem justifica o último nazi, até porque nunca teve desse primeiro com relação do que é sobrar o limite da raça, impor o limite da raça, quando em algum momento você tem que se apoiar nas suas racialidades nos meios de produção para justificar o incompetente de Jesus, o que vira um derivado encarnado. Porque se você promete uma coisa que não é aqui, até que prove o contrário, você tem o direito de justificar a sua morte, a sua vida como não morte. E o outro não tem direito de destituir. Então o que virou num dado momento você não vilipendiar um corpo, ainda que algumas condições tragam genética, tirar do cu do outro e pegar de volta, se você decidir embarregar, não terceirizado, criar um campo embarregador fora de você ou qualquer coisa, você não vai pegar um cu podre, você já tem que pelejar caso você aceita comer merda, você tem que recagar as famílias não cagadas, porque alguma coisa todo mundo paga, ou pelo menos paga uma rede de porcos intensa. Ainda porque você estimular o que não é aqui, você já desqualifica a sua própria origem, que você também não foi. O que não seja aqui, você desqualifica a verbo-gerondicidade, a materialidade da criação, a materialidade da revelação, a verdade da fé que categoriza até onde fica difícil de enxergar, até onde você em totalidade é convidado a ver, né? Ser pilar real. Né? Então, em que momento, quando outro não tem e é obrigado a não ter para mais roubar, né? O que é você prestar entes, priorado, Santíssima Trindade, ineditificações, exatamente para destituir os que não podem fazer isso nunca foram. Então, eu não abro mão de ter uma representatividade daquilo que virou proibido. E não significa pôr esse santo, esse vilão dentro da tua casa, nem tampouco dentro da tua bunda, né? E que ponto você tem de destituir os seus prazeres e fazer o outro ser cortante ou ainda fazer que alguém corte por você. Quando matar ainda é necessário para entender o valor da vida. Já estão mortos há muito tempo, né? Colocando essas questões. Fala, senhorita, o tempo tá bom hoje? Hoje tá provando. Aproveitar, porque daqui um dia aquele calor maldito ferra a gente. Nossa, obrigada, tá bom trabalho. Aí, né, questões minuciosas com relação a cutucar os diabos de grupos, de coisas que não foram cutucadas, não sabem dosar o não, porque o não é sim, o sim é não. E na prática, tem a dosagem do não tem a dosagem do sim, porque não são porra nenhuma, né? Eu ajudei essas questões. Aí, o que é o paradoxo da porra? Mal fudido e que ganharam méritos aparentes. Num dado momento, o olho feio, o olho azul, o olho preto, colocar todos numa merda, bem nude, eu não sei qual que fica pior. A fedentina do preto, a fedentina do branco e os prazeres porcos que eles têm, inclusive de estarem aí inéditos, não desparasitários e cada vez mais fodidos, é muito assustador. E olha que eu tenho disposição de jogar com a galera, né? É porque eu não gosto de jogo e eles não entendem probabilidades, tem que apontar jogo, né? Então eu tive muita paciência e pela lógica eu ainda tenho mais do que nunca. Mas tem limite você mexer com bosta, você precisa de uma capitalização. O novinho tem que entender a vantagem de ser novo e de não ser. Como o velhinho, inclusive, sentado onde não deveriam estar. Então nós temos questões tais sobre o que vira de fato a coisa. Tem que andar, desqualificar o valor porque não tem compra e venda e ganha-se um valor tão grande. O etiquetado de uniformidade de coisas, de coisificação, né? Para executar funções, prestarem contas de como executam função. Inclusive para responsabilizar acertos sobre acidentes e acertos sobre linha de fundamentalismo de quem manda, de quem tem, de quem tem que falar, você tem que trazer, porque você come do meu e que mais quem vai matar sou eu. Porque quanto mais eu matar, mais santo eu vou virar. Porque eu tô no erro da cruz nas costas, entendeu? Então
Então a gente tem algumas questões tais, não precisa matar tanta gente assim, são só alguns ou outros, você já pega a massa todinha. O que virou política de massa, né? Paradoxo nunca pode sair, não se destituir a base, mas não tem, se destituir a base não tem o topo, né? E se chegar no topo, tem o problema de que alguém sempre, né? Vai nascer quem vai cuidar o delinquente daquele, que quem fudeu é o outro, não é você, e se mal fudeu já é um delinquente, o que vai fazer com aquela bosta? Então alguém tem que, né? E quem justifica o que virou vocacionalidade aos pedaços, que politiza a materialidade de que em que momento você ganha o direito gratuito de ouvir num cu bem estático, matematicível, quanto custa ser uma exata, qual é a presa daquilo que não se compra, não se vende, nem se compara. Não é para pôr a mão, e quando alguém ganha méritos ou é convidado, que na verdade os méritos aterrizados estão, o que é que acham que estão fazendo? Então falar com o demônio, falar com o priorado, escolher um priorado, aliviar a Santíssima Trindade, o vazio, se justificar. Se o sujeito tá lá naquele casulo, casolado no vazio, naquele meio, tem um monte traumatizado em volta, querendo manter uma fronteira de afastamento, inclusive sem fio. Então quer dizer, quanto custa ser um merda nas próprias quatro paredes do cu, inclusive, não é? Pra ser, aí num dado momento, olha como que chacoteavam. Aí recortam um tempo histórico, as conveniências, né? Aí fica, né? Quem que de fato estava muito matando, por quê? Jamais escravizando, por que não justifica para um terceiro? Pilarizado entre origens que não se enxerguem repetitivas, singulares, que convida tá demais. Até o melhor que tá tendo. De boa. Dá nada não, melhor que tá tendo. O que é? Tá pagando. Desse modelo. É desse modelo. Quem fala isso sou eu. Então tatu. Falei, vou fazer o outro broxar. Mas quando é que eles não são broxa? Entre a atividade do estuprar e o prazer do roubo. Fechar o boleto do cu, da buceta do cu. O que vira o paradoxo do pau? Porque tem a teoria que você vai ter que ter uma posição passiva. Ou se sentir de quatro. Olha que legal. Se eu tô tão dominada, olha você me chupando, eu te chupo, você me chupa primeiro. E o show do chupação. Ver o outro se masturbar. Quando não tem a penetração, o que é que tem a penetração? Tem que enfiar no cu do um para fazer um fio no cu do outro. Ou qualquer coisa assim, um masturbar para ver ele se tocando, né? Questões muito engraçadas, que são estimuladas a sobrar estados carnais, né? Sobre as necessidades, todo mundo faz tudo, né? E não vão lá, todo mundo bota um pouco no cu, total. Esfreguei minha filha, você engravidou eu também? Como é que a gente paga? E agora a gente vai fechar o boleto. Boleto da despedida. Qual o capital que eu tinha? Você tem doença, você não tem? O que virou vantagem virtual? Aí o que a mulher falou? Mas eu tô, como é que é? Aí olha o que o espertão causa. Não, mas eu já tô antenada. Aí tinha um monte de árabes conectados comigo e pedindo dinheiro. Aí ela virou para mim e falou assim, escrevendo livremente na internet. Agora até converteu o outro. Ah, que no começo não era essa intenção. Aí ele falou, olha como meu marido é horrível. Vocês chegaram, é muito legal quando algumas, né? Vocês estão ali, olha como eles estão juntos com a galera contando. Aquela foda grupal que pega, né? O que passou no banquinho, nem no banquinho chegou. Aquela coisa que mesmo que sobre arrasados os dois juntos, eles têm que ter uma polícia. As coisas têm que ser faladas num datado momento. É onde vira chantagem ou vira, né? Dizer que um não tem culpa carregar o fardo do outro porque não carrega o próprio fardo. Aí virou e falou assim, eu tava sentindo o golpe que poderia ser até dele. Estavam me dando golpe, me pedindo dinheiro, e ainda virei pra eles, querido, bem que ela falou quantos mil que pediu. Querido, se eu tivesse dinheiro eu tava viajando, tava curtindo pelo mundo afora. Somou tanta coisa,
que vira contra quem não tem nada a perder, porque em algum momento eles acreditam terem um sistema de regras e de função de morte muito nem aí para o que o outro pensa. Então, qual é o diferencial para eles se masturbarem virtualmente, sozinho no buraco do outro, no momento final ou bom do buraco do outro é matar, que é aquilo de em que momento você começa a importunar. Ah, não teve tempo bom para mim. Ah, eu não expliquei o suficiente. Aquelas fotos, que nem eram as fotos que ele via de tanta puta ou tanta putaria ou nada, eram aquelas fotos que estão aí na internet. Duas ousadas a mais do corpo, da beleza que estava extraordinária, né? Aí no dado momento, o virgem isoladinho que não tinha ninguém, aí somou todo um critério. Eu tive que culpar, pensar em todo mundo capitalista, todas as questões, todas as dificuldades, as perdas, os ganhos, o caralho a quatro, né? Para no final, tudo que se tentou, que eu não tinha onde me sentir mais ridículo para entender o que virou o contexto de todas as coisas, e eu me senti ridícula, até que ponto vira uma importunação em tempo totalmente descabido, impondo que basta que sentisse, ou decidiu o que queria, que em que momento se tornou bom, não tinha aceitação, consideração alguma, se virasse proibido, ou arrepender e o voltar implicava em querer entender a seriedade de questões, ou esclarecer o melhor possível, que já alarmavam situações e todo um contexto monoteísta em pauta, e isso está em todos os lugares, que deveria estar. Aí até que a pessoa, além de importunar abusivamente, um poder aliciador que acha ser muito inteligente, porque tem a distância, aí ele precisa se sentir estuprador em vários lugares, ou criar situações que não mexam no bolso dele, não desacate ele achar, porque eles são reis que eles acham em qualquer lugar, e tem isso na África, tem isso em vários lugares, aí se racha o rei do pau, que ele quer achar um pico ou criar um contexto que não leva a prazer nenhum, que aí você vê o sujeito com o pau na mão, o prazer que ele tem, que se ele estivesse em cima de você, ele já tinha te matado totalmente. E ele tá dizendo que ele tem o pau, que ele tá sentindo o orgasmo dele ali, e que você não vai ter, ou que ele te destituiu, ou que já era algo premeditado. Olha, eu não tenho problema. O meu clitóris, quando era muito pequenininho, ele ainda não entra no padrão dos hipertrofiados tais ainda que ele é. Eu não aceito golpe baixo. E tempo perdido desqualificadamente enquanto eu não tô sendo estúpida o suficiente com determinada classe, que nem de quatro é, e quanto mais fingidos monoteístas, nem laicos, nem restritos, não me cutuque a ponto que mesmo é uma mobilização de guerra onde uns não têm mais que pagar para os outros e elas têm que atingir uma exata de palco tal. Ah, não esperava isso. Aí no fundo entre a passividade de apagar os viadinhos muito macho do outro lado, nas fronteiras, quando a violência, então atividade de toque. Que momento vocês acharam que alguma acrobacia demais? Olha, pingando com o cu todo lá pra cima, em pé toda vida. Tem algumas coisas de acrobacia, que ainda que você faça, busque velocidade e tal, elas perdem muito o foco da coisa. É igual a quem você justificar iniciado ou não iniciado, em que momento vira fator bom para você dar só um buraco, você dá vários, e ainda assim, e o que virou dependerem de derivados para atingir outros buracos, e não necessariamente. Então o que vira justificar? Quando homens e mulheres, se a questão é masturbação cruzada, ou eu tenho o meu maior, o seu menor, olha aqui, né? E entre o tal do, né, 69, né? O que virou, porque aquele não sabe chupar, e não chupa, ou chupa, né? Questões que viraram pauta de conversa, o que vira o tempo que eles têm que ter antes de casar ou emerdalhar, e alguns se tornaram muito bizarros. Não são novinhos santinhos, não são virgenzinhos, não sai um preço de pobrezinhos. E o que acontece? Por que alguém tem que ir lá? Eu nunca me imaginei tendo que matar uma pessoa, queimar uma pessoa viva, arrancar o pau de uma pessoa, eu não gostaria. Até que ponto você executar um ato, ele volta para você em algum tempo? Sendo que eu nunca procurei sexo para ferir, né? A pessoa tá sentindo ou cansou, mostrou ali, cansou, que teve orgasmo, o pau caiu. Ah, existem várias estratégias de pau dentro, de tentar de novo, mas eles não eram nada, ou eles teriam falado isso e vivo com próprias praxas do próprio pau ali. Eu não era obrigada a saber também, porque eu tinha que estuprar ele, ou exigir um pouquinho mais, eu não tinha tanta independência assim, tirou uma zima, que é a maioria dos nada
que sobra mijando na internet sem propósito algum. Aí quando você permite liberdade, algum caricaturamento, aonde isso vira, quando botam uma prostituta, quando são prostituidores totais e não aguentam com o cu das traições, quando sobe pobreza e doença, não sei o que momento. Fica engraçado vestir, estão vestindo para quem? Quando ficaram pelado e despelado. Então você cutucar uma coisa legal, muitos estão cutucando coisas que eles querem queima de arquivo e não são nem de quatro nada. Não são nacionalista, socialista, comunista, capitalista, fascista. O que virou fascista, antifascista, tribalista, nazista. O paradoxo do nazismo, a quem judeu, como nacional-socialismo, a quem religioso, produções, direitos e deveres e condições caracterizadas a desconsiderar o valor da Santíssima Trindade, o que fizeram mulheres e homens, e direito arianista, substanciado de raça, que impõe a capacidade muito além de campos de concentração, independente de armas de guerra, e que possa manipular céus e infernos à conveniência dos 50 tons de fantasia. Será que vocês estão me entendendo? Mas eu tenho muito bom humor. Olha, eu posso namorar qualquer merda, eu tenho paciência. Só tem que entender o seguinte, nós vamos entender uma coisa. Entre esforço e pensamento do quem é cavalgar, foder, ou que acham que isso aqui é uma coisa muito boa, que é muito boa enquanto você não vai parar num governo que não é seu, encostando porque o seu boquete fudeu aqui, seu cuzete fingiu bem fuder aqui ou ganhar lucro aqui nas costas dos outros, caralho a quatro, porque implica em que momento a preliminar camufla e não camufla a necessidade de posições, ou as verdades das posições. Um pouco hoje, agora eu ou você. O que são órgãos internos não percebidos e órgãos externos e fracasso absoluto e transformação e decapitação ou descabimento, uma coisa desgraçada. E olha que eu adoro a arte, até porque a arte para mim nunca foi para vender, nem para comprar, nem dançar na frente da televisão, nem isso e aquilo. Isso para mim nunca foi nem profissão, tá? Isso daí para mim é coisa de pobre. Aí em que momento ostentar algumas coisas que eu quero fazer direito, já sempre fiz direito. Política era um ato, tal. Trabalhar em algum departamento de lojinha, ou em que momento virar um campo acadêmico, e coincidiu. Não sei, eu vi uma prática instrumental, que parecia que não era aquela merda de jogos que eu não gosto. Sei lá que capeta baixou, foi um capeta que baixou, cutucou o cu do tio, que já ia dar bunda em algum lugar, ou queria dar um golpe, ou sei lá qual foi dar o golpe de copo, que ainda tem um clichê daqueles que nem lavam um copo, ainda que só tornem ricos professores de educação física e absurdamente incongruentes em casa, rua e trabalho. E entre como cobaiar e sair, ou no espectro de leigo, sempre tem um que não é formado, sempre tem que não sei o que não sei o que. E a quem justifica apontar que não sabia, que não cruzou com eles pela conveniência, que fica fora de casa. Aí falou, ai tadinho, não tomou banho. E você, meu filho? Sua barriga, você tem que ter um pau muito bom. Ou você tem que fazer um oral porco ou alguma coisa que tem que pagar. E a gente não sabia que você paga, porque até então você tem cara de que era, né? Tô dizendo que era ruim, mas que era um bosta, porque a barriga tava com a cara no meio da coxa. Uns trem de estria desse tamanho. Ou eles estão juntos por causa de droga, por causa de sexo grupal, infinitas coisas unem pessoas. Porque quando o sujeito aponta, ele começa a apontar. Aí se depois você vê de trás para frente, de frente para trás, de várias formas, aquilo que virou um fardo de mudança, se torna um travesti. Se você tentar um pouco a atividade, não necessariamente, se torna a magreza da coitadinha da África ou dos que passam fome. Se torna macho, qual que sobram as fêmeas, que buscam todos eles ali. Entre os palcos de hipertrofia, você começa a entender os espertos e o que é etiquetado de gente, de hétero, de outras profissões, começaram a buscar e o que era o diferencial, que em que momento ainda precisavam de estufar músculos, para dizer que naquele tempo não tinha tanto padrão assim, mas eles precisavam de estufar outras coisas. Veio um estufamento energético, instrumentalidade dentro de uma casa, lixoteca total, em que momento a coisa virou a reversa com a baística de corpo, para dizer, isso já era do preto, isso já é do escravizado, ou então eu não trabalho no meu, eu tenho que pagar esse merda, ainda vou pagar para fazer e nem sei o que ele faz, ou é conveniente que bem me esfregue. Aí começa a teoria da cama, que nunca fica de fora.
e do programa total, que não é nem cama em lugar de nenhum, é destruição absoluta. Então você leva com bom senso um monte de coisa, você tem infinitas armas não pejorativizadas para trabalhar e ter um prazer suficiente, melhor um pouquinho cada dia, ou vamos parar nossa semana para ver se na outra acelera. Ah, mas esqueceu de botar aquela varinha com a pontinha rosa que tinha uma pseudopodia de chifre para enfiar no cu dele. Ai, desculpa, mas se você também lembrava disso, você não lembrou, não me ajudou, já que era para você, ou já que estava dentro de casa, você ainda perdeu tempo de ir lá da bunda, lá na rua, que ali você não lembra, ou vocês largam a bosta para lá, que geralmente é onde eles vão para cutucar bosta. Como que é o parasitário, o kit, porque você não usa esse kit dentro de casa, tem que usar em algum lugar. Ah, se a mulher tivesse feito, o que você não falou? Para dizer, ó, isso daqui é acatado por uma mulher, não é. Aqueles ali são meio todos, mas um compensa o outro, legal, né? E parasitologias não ganham palco parasitológico aparente, né? O que virou nascer filhos aparentemente bonitos, cruzamentos, etc. Então algumas coisas têm que cair por terra, inclusive o domínio deles caricaturarem meios de produção, a lixoteca, o embelezamento daquilo que também se tornou muito bonito, mas totalmente descabido perante os valores de Estado, de privado e de todas as coisas, porque se tornaram incontroláveis ou descabidamente buscam-se agudos e fingem que em algum momento são cutucados pelo cu por alguma situação de frequencialidade transitiva. Ah, aproveito, consigo isso aqui para mijar no outro lado e no outro dia já não quer mais, ou já não era dele o suficiente, ou arrependeu, ou assim tem que ficar. Porque num datado momento, o que vira você, o que é você justificar o platô, que alguns falam assim, não é comunismo, é capitalismo, em que momento, ou colocar assim, isso não é estática, é dinâmica, é saturada e a coisa volta, e não tá bom não que volta? Ou que mantém a mesma coisa, quem justifica alcançar a linearidade, aí ó, você malhou e o corpo voltou ao normal, aí você malhou e o corpo não voltou ao normal, qual que você quer? Dá pra você escolher. Ah, se eu soubesse, mas você não sabia. Então onde que tá a diferença? Ah, se eu tivesse, mas você não tem. Ah, se a educação começa onde? O sentido começa onde? Então não é só revirar, em algum momento existe um adestramento, lógico. Porque quem manda impõe obedecer, impõe com armas, sem armas, pelo sexo, sem o sexo, blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Aí bota no cu de todo mundo. O que é o paradoxo do bem fuder e mal fuder? Né? E justificar a perpetualidade observável e não necessariamente, mas condições que implicam se a quem empurrar aquela parede, eu fui destituída esses encarcerados, decidir que o babel deles, as conveniências, entre o que virou sobrar as feras, as parasitologias que não são simbióticas, joga esse bicho que vai reduzir esse bichinho. Onde está todos os formulários? O que vocês querem? Em algum momento, para tudo, tirou o humano total, a coisa assim, ó. Volta no, e como volta no lugar. Mas ainda vira essa punheta global siririqueta, a punheta ganhou muito espaço, né? Viraram macho demais, cansaram, chegaram daquele tempo, não voltaram, estagnaram, não conseguiram atravessar o cu, e pergunta às princesas. As princesas que daquele tempo nem achavam o grelhinho do jeito que a coisa estão, né? Aí sobra você justificar. Eu trouxe 2 pães, vou assar. Comi um pão tatu, tomei aquele leite com Toddy ali, qualquer coisa. Doida que chega amanhã, dormir até bem, comprar pão tarde. Vou sim assar uma carninha de vez para deixar pronta, eu tomo um banho. Você tá frio, eu tô sentindo, né? Que é atividade, em algum momento coisa. Eu terminar de montar uma música, eu não montei. Não sei se eu selecionei algumas coisinhas, é lógico, você fica muito estranha perante um monte de coisa. Quando você procura alguém, você se foca em alguém, você quer realizar aquilo. Ou você se propõe mais do que já era um cumulativismo de pé atrás, né? E quando você quer tanto explicar e receituar, aí o sujeito acha que é cansativo, é de graça, não vale. Então aquilo ali, se você largar ali, eu posso gozar o mundo inteiro. Na hora que eu decidir, pouco importa o que sente ou ainda o que fez. Olha, um tipo de macheza que nunca foi macho, que não me agrada em nenhum tempo cósmico. Isso não me traz dinheiro.
Isso não me traz prazer. Aí você se deparar sabendo que eu domino a arte de driblar N situações, num dado momento, mesmo que você não tenha um idioma, você se depara com condições tais que você pode superar e que você tenta. A minha capacidade de inteligência máxima e de já estar, ela não pode ser deturpada, ela não pode ser rebaixada. O sujeito não pode tirar uma onda com a minha cara, porque acha que tem um pauzinho e quer ser recortado, quer ganhar uma imagem, um trânsito nas minhas costas a qualquer maneira. Que vira aba, não aba, e ainda trazendo outras pessoas, um somatório de gravidades dentro do meu país, né? E o que vira o país que eles acham que é deles. Olhado sobre questões tais e quando religião aterriza e vira país aos pedaços e ganhar o direito, então chega algum momento que alguém tem que pagar para entender o preço do que estimulou, a gravidade do que se fez e ser linchado, destruído, por vezes decapitado, incinerado, estuprado por trás, estourado pela frente. Ah, eu chamo o melhor, vai parecer o melhor viado. Ó, eu como diferente, me senti traído, mas eu vou lá, eu tenho um membro, vou arrebentar o rabo dele pra você ver, legal, vamos todo mundo. Aí depois você joga ele lá, nem tão aleijado, no grupo dele, fala, tem práticas mais inteligentes de vocês cortarem uma mãozinha, cortar uma perninha, aí você, e de fato você tá só fazendo caridade. Porque a prática deles em grupo é assim, a prática quando precisa que alguém, e eles dependem mesmo do verdadeiro monoteísmo, colocar eles no lugar deles e dizer como que eles nunca foram nada, né? Então a gente precisa dizer, e isso precisa a gente achar a exata dos fundos dos custos. Alguns saem até meio decapitados e tal, porque se acham que são bons demais, você tem que dificultar a coisa deles, porque eles se tornaram, quando que se tornam muito corajosos, a tal ponto de perder tempo para destituir muito descabidamente. Aí você se deparar com um status social muito alto, não é problema ficar pelado, vestir uma roupinha, querer que vejam na internet, já parte do preço, você já sabia que era internet, que aliás, eu trabalhei infinitamente, você não era ninguém, porque você demonstrou que a sua vida era essa merda aqui, que é o viado do seu pai e a puta da sua mãe, ainda que eu atribuo essa mesma referencialidade aos meus, entre esse fundamentalismo relativista que nos convém, mas eu fui criada pelos meus avós, e quem ainda fudeu primeiro, antes deles, né? E ganhei a nota direta, eu não posso anular determinadas questões, recortar o tempo. Foram os meus avós, ou de fato eu vim da minha avó e da outra avó, né? O que vira responsabilidade do que tentar isolar como paternalismo. Aí tem que dizer o que vira o, né? O polimaternalismo, quando meio grávidas, ou dizer que você já tem uma projeção de meio grávida, ou dizer que tem no mínimo 3, aonde uns porcosos defecados, porque eles estão. O problema da migração é muito grave. E essas merdas param em algum lugar depois de venderem filhos, estuprarem muita gente, ainda ganharam direito, se não acerta a religião no que ficou determinado o palco deles, quanto mais montar na dos outros e ganham méritos de novidade. Quem sabe o que fizeram em tal lugar não é, e ainda o que é quem fica o tempo todo em um lugar e o que virou. Terra Santa, Santo Sepulcro, todo terreiro de macumba, quem justifica que já era monoteísta e o que virou o monoteísmo da Santíssima Trindade em pauta real, de independentes e dependentes, de Alforado, de Vaticano independente, de relíquias do sagrado ao tal paganismo, profanismo, alturas e profundidades e em esferas de grupo, né? Que Deus não estava lá porque a política dele não fechou, ainda que muitas coisas se tornam bonitas. Como é que todos eles davam a bunda e em algum momento a merda fede? Né? E ainda que você tenha que achar que alguns são muito bons, mas que na prática do vivo com vivo eles não estiveram, e que em algum momento eles não acreditam, não estão pelos racismos dele, pelas fodas dele, e eles impõem no rabo dos outros o que eles não fazem. O que eles escondem na cama deles, né? O que o fio terra, o períneo, a merda variada do cu deles, né?
mal comido dentro de casa, virou direito de alguns lugares se tornarem independentes, políticas independentes, religiões sem política nem nada, campos academizáveis, a ciência, não, ciência, vamos estimular a ciência, opa, para terminar, quem segura essa cola do comunismo? Quem computa o capitalismo do comunismo, desse capitalismo do anticomunismo, blá, 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 blá. Então vamos pegar fascismo e nazismo.